Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Heisen aqui trazendo mais um conteúdo muito bacana aí de literatura. Hoje, especialmente, pessoal, nós vamos entrar aí na aula 7, certo? Dando continuidade ao nosso estudo. E vale lembrar que nas aulas anteriores nós estudamos o realismo, pessoal. Na aula 6 estudamos o realismo aqui no Brasil, falamos do famoso Machadão de Assis. E na aula 5 nós falamos do realismo lá de Portugal, falamos lá de Eça de Queiroz. Vale lembrar que hoje, galera, aqui, como nós vamos estudar o naturalismo, certo? Acaba que a gente entra também no conteúdo aí do Eça de Queiroz, certo? Um grande escritor português que trouxe diversas obras aí, beleza? Então hoje a gente entra aqui no naturalismo, certo, meus queridões? Vamos lá, estamos juntos aí, prestem bem atenção nessa nossa aula de hoje, que é muito engrandecedora, beleza, galera? Olha só, quando se fala de naturalismo, pessoal, imediatamente aqui, ó, esse nome naturalismo, imediatamente vocês vão lembrar de Darwin, beleza, meus queridões? Lembre-se desse cara que foi ali, né, que é considerado o pai da biologia, né? E aí vocês também vão lembrar desse termo aqui, ó. Claro, a gente fala de ciência, mas esse termo aqui é muito importante. Muitas vezes os autores falam sobre isso, né? O determinismo, observação da realidade, como pensamento científico, né? E tudo isso, tá bom, meus queridões? Então, já peguem isso aí, algumas características importantes. Lá no realismo, meus queridões, que a gente estudou, nós tínhamos uma análise da sociedade, das pessoas, a partir da questão psicológica, galera, ó, a partir da questão mais do psicológico, beleza? Aqui nós temos no naturalismo, tá, galera? A gente tem uma visão muito mais centrada em visões cientificistas. Olha só esse nome aí, né, galera? Beleza? Baseada aí, inclusive, em ciência, né? Digamos assim, algumas correntes científicas já ultrapassadas aí, certo? Que tentavam explicar o ser humano a partir da ideia de que você é produto do meio, né? Existem alguns fatores, inclusive polêmicos aí, que podem influenciar em quem você é. E não tem para onde você correr. Entenderam? Então não existe livre-arbítrio, não existem outras possibilidades. Se você é uma pessoa pobre, favelada, certo? Você não tem muito para onde ir. Se sua cultura, seu povo, sua gente é um povo que muitas vezes é até meio animalesco, certo? Você não vai passar muito disso, tá, galera? Então esse ponto é importante, é polêmico pra caramba, mas vamos nessa aí, meus queridões. Então olha lá, temos o naturalismo em Portugal, né, que nós falávamos sobre isso. E, antes de tudo, né, galera, como eu sempre falo, sempre se atentem, meus queridos, aos 3 aspectos: contexto histórico-social, características do movimento literário e principais autores, tá bom, galera? Então, como é que estava aí? Começando pelo contexto histórico-social. Gente, o contexto histórico-social era o mesmo que nós vimos lá no realismo. Tá bom, galera? Então, olha lá, nós estávamos na segunda metade da Revolução Industrial, certo? Tínhamos aqui, ó, darwinismo e positivismo, certo, gente? Então, olha lá, a gente teve Darwin, que propôs ali a evolução das espécies, certo? A gente teve Comte, que defende que só o conhecimento científico e verificável é válido, nada além disso deve ser considerado, certo? A gente teve muito avanço das ciências, galera, isso aqui é inegável, mas tinha ciência muito problemática, né, que inclusive várias correntes já foram até derrubadas hoje em dia. E temos também aqui a questão do determinismo científico. Isso aqui, galera, vocês precisam anotar, né? Isso é muito cobrado. Inclusive a gente teve obras aí, como por exemplo, o crime do Padre Amaro, que é uma obra considerada um romance de tese. Como assim um romance de tese? Vocês vão entender, galera, vocês vão perceber, né, que o Padre Amaro, né, que é alguém da igreja, se envolve com uma mulher, certo? E quando ele se envolve ali, ele fala de um ser humano que foi muito reprimido, né, e teve suas vontades muito reprimidas mesmo, e quando ele tem a oportunidade de se mostrar quem ele é como um animal, ele vai agir, certo? E aí isso é importante. Então vocês vão ver, essa aula vai avançar aqui, vocês vão perceber bem do que eu estou falando. Então, continuando aí, meus queridões, olha lá, essas características são mega importantes, tá? E é importante também a gente diferenciar, galera, os movimentos literários, né? Fazendo uma classificação aí, né? Uma separação entre o que é característica lá do realismo e o que é característica aqui do naturalismo, tá bom? Eles têm muitas semelhanças, tá, gente? Os dois são muito objetivos, fazem críticas sociais,
anti-romantismo, tá, galera? Inclusive, esses dois movimentos são completamente contra o romantismo. Então, se cair alguma questão dizendo o contrário, não. Vocês vão lembrar que ele também é um movimento que nega as questões lá do romantismo, tá bom? Observação da realidade. O que muda, galera, é só uma questão de perspectiva, ó. Beleza? É só uma questão aí de perspectiva. E isso é importante pra caramba. Tá bom, meus queridões? Uma questão de perspectiva. Porque, olha lá, o realismo, como eu falei, ele tem uma ênfase psicológica, racional, certo? Conflitos morais interiores. A gente vê lá em vários casos, né? Várias obras do Machado de Assis, por exemplo, O Pai contra a Mãe, que é um conto, né? Que muitas vezes um pai, para não perder seu filho, corre atrás, né? Ele era uma profissão que ele corria atrás de pessoas escravizadas que haviam fugido, e ele encontra uma escravizada que estava grávida, né? E ali começa todo um dilema moral, se ele deveria ou não denunciar, capturar aquela mulher para levar aos seus senhores da época. E começa todo um debate, né? Toda uma questão, um dilema na cabeça dele, né, gente? No final das contas, ele leva a mulher, ele devolve e tal, e existe uma questão moral? Existe, porque é um pai que, para não perder seu filho, entrega uma mãe, certo? E essa mãe acaba perdendo a criança na luta aí com os dois. Então, existe toda uma questão do dilema moral muito claramente lá no Machado de Assis. E como é que é a perspectiva aí, meus queridos, do naturalismo? Olha lá, a gente tem ênfase biológica. Então, rapidinho, meus queridos, o ser humano ele passa a ser visto praticamente como um animal, certo? Um ser humano como um animal. Inclusive, tem uma característica aqui embaixo, ó, que é a zoomorfização, certo, gente? Que é basicamente o homem se transformar em um animal, digamos assim. Beleza? Então, não é um ser humano, né, como a gente tem idealizado. Ele é um ser, o quê? Mais animalizado, então ele vai ter seus instintos de preservação, certo? Ele vai roubar, certo? Ele vai mentir, ele vai se envolver em casos de corrupção, e em casos mais extremos ele chega até a matar, certo, galera? Então o ser humano ele é visto de fato como um animal. A gente tem a questão da hereditariedade. Opa, galera, pega isso aí, isso aqui é mega importante, tá? E traz a ideia, traz o ideal de que você não tem muito para onde ir. Você é filho do seu pai, certo? Então, sabe aquele papo, desculpe, gente, aquele papo, filho de peixe, peixinho é? Desculpa essa ideia aí, é muito retrógrada e tal, mas, de fato, se acreditava nisso, tá bom, galera? Voltando ali, olha só, então a gente tem aqui a parte do determinismo, tá? Olha lá, o determinismo, hereditariedade. Ó, aqui, né, como a gente falou, hereditariedade vai definir quem você é, sua natureza. Determinismo, certo, gente? Isso aqui está muito mais relacionado ao meio, né? Você é produto, olha lá, você é produto, você é um produto do meio, tá? A pessoa, beleza? E também ambientes degradados, tá, galera? O que é um ambiente degradado? Pobre, né? E muitas vezes, mas não necessariamente a pobreza, degradado do ponto de vista moral também, certo? A gente vai ter muitas descrições de ambientes, de pessoas completamente sem caráter ali, mal vistas, né? Tá bom, meus queridões? Então, essas são as características principais. Então, é uma questão mais de perspectiva. Esse aqui se baseia num viés mais psicológico, o realismo, tá? O naturalismo se baseia num viés mais científico, digamos assim, ó, cientificista, tá, galera? Nas correntes da época, certo, meus queridões? Espero que vocês estejam entendendo nosso conteúdo. E aí, quais eram as bases desse cientificismo que nós tínhamos? Galera, nós tínhamos muitos nomes abalando aí a estrutura da sociedade, tá bom? Primeiro, tínhamos Charles Darwin, né, gente? Trazendo a questão da evolução das espécies. E, né, ele tinha a teoria da evolução lá de 1859, certo? E dizia que o ser humano é um animal em evolução, certo? Governado por instintos, isso aqui é importante, galera, ó, governado por instintos de sobrevivência e reprodução, nada além, certo? Então não vem com esse papo de querer se achar o espírito de luz, digamos assim, de querer se achar um ser civilizado, um ser humano que é diferente de qualquer outro animal, que você não é. Você tem instintos como qualquer outro, e quando é posto à prova, você mostra quem de fato você é em situações extremas. Beleza, galera? Avançando aí, nós temos Auguste Comte, certo, queridões, que trazia a questão do positivismo, né? E aí ele trazia que só o conhecimento científico empírico, ou seja, aquele testado, é válido, nada além, certo?
Então, ele dizia que a religião, a metafísica, né, essas crenças da sociedade era uma coisa ultrapassada, retrógrada, né, que a ciência, só a ciência empírica resolve. O empírico é aquilo que foi testado, beleza, meus queridões? Depois nós temos aqui um cara muito polêmico, gente, tá? Inclusive a gente tem teorias de eugenia de raça hoje em dia que se baseiam nos preceitos desse cara, que claramente era um preceito muito racista, tá bom, gente? Sim, o naturalismo, olha só, galera, o naturalismo em diversas obras, ele tinha um viés racista de analisar a sociedade, tá bom? Inclusive, esse estudioso, digamos assim, ele dizia que o comportamento humano era baseado por 3 fatores, tá, galera? Que era a raça, mais o meio, mais o momento em que você se encontra. Sim, ele dizia que a raça era um fator determinante para dizer o seu sucesso. Ele dizia que a raça, na época, a raça branca, digamos assim, era a raça que supostamente seria superior às demais, né, gente? Então, é uma teoria já muito ultrapassada e também muito tendenciosa, com uma ideologia muito racista, certo, gente? E que não é mais levada em consideração. O próprio Machado de Assis, como a gente sabe, sendo afrodescendente de um bairro pobre, certo? Filho de neto de escravos forros, né, que receberam a carta de alforria, digamos assim, ele seria mais uma pessoa do meio e ele não foi, digamos. Beleza, meus queridões? Ficou claro? Mas uma pessoa do meio que eu quero dizer assim, de acordo com essa teoria, ele teria tudo para dar errado pelo determinismo, certo? Então a gente vê que é tão ultrapassado já, digamos assim, que nem ficou, né, gente? Não tem sentido. A própria evolução, digamos assim, do Machado de Assis mostra isso. Beleza, meus queridões? Então, avançando ali, galera, olha lá. Depois a gente tem aqui o Claude Bernard, certo? Que trazia a questão da observação controlada e o experimento devem guiar tanto a ciência quanto a literatura. Beleza, queridões? Estamos entendendo aí? Tá todo mundo comigo? Espero que vocês estejam aí. E vamos que vamos, gente. Quais eram as características aí do naturalismo? Anota aí, gente, ó. Isso aqui não tem no realismo, tá? O realismo tinha uma perspectiva mais psicológica da realidade, certo? Aqui nós tínhamos o determinismo, lembra aí, certo? O homem é produto do meio, da raça, do momento histórico que ele está vivendo. Zoomorfização, gente, olha lá, personagens comparados a animais para evidenciar instintos primitivos. Isso mesmo, galera, tá? Todos eles, beleza? Todos os instintos são postos à prova ali, certo? Ambientes degradados, cortiços, hospitais e prisões com espaços que condicionam o comportamento, né, gente? O comportamento humano a decisões extremas, né, gente? Tá bom? Cientificismo, a literatura imita o método científico, observação, análise, conclusão, hereditariedade, certo? Então eu falei isso aqui para vocês. E também crítica social, né, gente? Denuncia desigualdade, hipocrisia religiosa e corrupção moral da sociedade burguesa. Tá bom, meus queridões? Então, qual é a palavra-chave que deve guiar aí esse movimento literário, meus queridos? A palavra-chave é essa aqui, ó. Determinismo, tá? Pegaram? Então, gente, lembra aí, ó, faz um esqueminha, certo? Se você for fazer um esqueminha rápido aí, vocês vão lembrar, certo? Que, olha lá, tá aí esse organogramazinho aí, mas vocês vão lembrar aí, galera, que cada movimento ali literário tem que ter pelo menos uma, duas palavras que o represente para você memorizar, beleza? Então, lembra aí, ó, se lá no realismo a gente tinha uma análise, o que, gente? Psicológica, ó, tá? Psicológico, ó, da realidade, beleza? E no naturalismo? Olha lá, meus queridos, naturalismo, ele tinha uma análise muito mais cientificista, ó, mas a palavra que a gente vai trazer principalmente é o determinismo. Olha lá, galera, determinismo. Beleza, queridões? E quando se fala de determinismo, do que a gente está falando? Galera, presta atenção aí, ó. Nós temos a questão da raça, herança biológica, genética, instintos herdados, tá? Ele dizia que as raças, digamos, afrodescendentes ali eram raças mais propícias a cometer erros. Por favor, gente, é uma ideia ultrapassada, tá, galera? É uma ideia que existia ali naquele movimento, que baseia até alguns pseudocientistas aí, certo, meus queridos?
Depois, voltando aqui, a gente tem o meio aqui, ó, ambiente físico e social. Olha ali, galera, ambiente físico e social, condições econômicas, espaços degradados e o momento histórico, tá bom, galera? Isso aqui também ele traz ali o contexto cultural e político, época e circunstâncias. Tudo isso impulsiona aí o comportamento humano. Ó, galera, tá? Então, ele age conforme essas forças aí. Inclusive, ele chega a dizer até que não há, ó, galera, não há livre escolha. Ó. Por quê? Porque existem fatores que são mais fortes do que você, que são justamente essa parte aí do determinismo. Tá bom, galera? Estão me entendendo, meus queridos? Então, vamos lá, gente, vamos avançando. E quando se fala disso aí, galera, do determinismo, do naturalismo, aliás, em Portugal, a gente fala desse cara. Olha lá, o Eça de Queiroz. Principalmente ele, tá, gente? Olha lá, ele é reconhecido tanto na parte do realismo quanto na parte do naturalismo. Então, lembra aí que realismo e naturalismo foram movimentos literários que ocorreram simultaneamente com perspectivas diferentes da realidade, com propostas diferentes. Tá bom, gente? Então, olha lá. O principal representante aí desse movimento, embora seja reconhecido em geral como um grande nome do realismo português, Eça de Queiroz, 1845 até 1900, produziu obras com forte carga naturalista, especialmente em sua fase inicial. A influência de Zola e do determinismo científico é nítida em romances como O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, tá, gente? Inclusive, o naturalismo ali, o Crime do Padre Amaro, vocês vão ver que é uma obra que pode ser considerada tanto realista quanto naturalista. Mas a forma como ela aborda as coisas, ela sobressai, né, gente? O naturalismo ali, certo? Um padre, né, que não consegue ceder, que a princípio ele tem sua devoção, né? Tem toda a sua questão voltada para a igreja, só que ele não consegue ceder aos desejos da carne, certo? Então aí é que entra a crítica, beleza? E quando se fala aqui do crime do Padre Amaro, meus queridos, olha lá, a gente tem aqui, avançando lá, ó, Crime do Padre Amaro, certo? Que é a obra de destaque desse movimento literário aí, tá, gente? É importante a gente lembrar. E como é que era aí? Gente, olha, a gente tem uma citação aqui, só para a gente pegar, mas vamos aqui, galera, olha lá. Publicado em 1875, com a versão definitiva em 1880, O Crime do Padre Amaro é considerado o primeiro romance naturalista da língua portuguesa. Amaro, criado sem... Ó, gente, Amaro, ó, criado sem afeto e ensinado pelo ambiente eclesiástico, torna-se padre sem vocação real e sucumbe aos instintos que lhe foram negados. Olha lá, galera, como se fosse um animal, digamos ali, aprisionado, negando seus próprios instintos, né? Certo? E aí a gente tem uma citação da obra. Olha só, galera. Era uma sensação física irresistível que tomava conta de todo o meu ser, como se a batina e o breviário não existissem, como se ele fosse apenas um animal que deseja, certo, gente? Então existe crítica também à igreja, tá, gente? A instituição religiosa é retratada como um ambiente que reprime artificialmente, ó, galera, artificialmente os instintos naturais, gerando hipocrisia e corrupção moral. Então não adianta, é artificial, certo? O real é outra coisa. Determinismo em ação, olha lá, galera. Amaro não é um vilão que escolhe o mal, é um produto de sua criação, do meio clerical e suas pulsões biológicas irresistíveis. Tá bom, meus queridões? E também a gente tem instinto como motor. Olha aqui, ó. A relação com a Amélia é determinada pelo desejo físico, evidenciando a força dos instintos sobre a vontade racional e os preceitos religiosos. Então vocês veem aí, ó, que, ó, evidenciando, ó, gente, a relação com a Amélia é dominada pelo desejo físico, que evidencia a força dos instintos sobre a vontade racional e os preceitos religiosos. Então, o instinto é muito mais forte que qualquer outra coisa, digamos assim. Tá bom, meus queridões? Falando dessa obra, já que a gente já está aqui, presta atenção, galera. O contexto da obra, gente, ela era uma tese, certa obra é considerada ali uma tese naturalista, tá bom? É importante a gente lembrar isso. A gente chama aqui que é um romance, ó, gente, romance que é considerado um romance de tese, né, gente? Uma obra de tese aí que defende principalmente essa questão do determinismo,
né? Então, o fato do padre Amaro ali não negar os seus instintos e as suas vontades, certo? E concretizar o ato, né, amoroso com de fato, a menina, certo, galera? Eu esqueci o nome dela aqui agora, a Amélia, certo? Faz com que a obra diga assim, você tá vendo, né? Ele é padre, beleza? Mas olha o que ele está fazendo. Então, ele é um animal que teve seus desejos reprimidos e que agora ele precisa concretizar esses desejos, beleza? Precisa usufruir, enfim, que seja, tá bom, galera? Então, a gente tem aí a obra do Crime do Padre Amaro, importante pra caramba aí, para trazer essa visão do determinismo, tá? E como é que funcionava, gente? Como é que foi esse contexto? Gente, leiam a obra, é curtinha, é rápida e é muito fácil a leitura. Tem umas palavrinhas lá, né, da época, assim, a gente acha que é densa, mas não, é bem tranquila, certo? É uma tese naturalista, certo, gente? Trazia uma crítica à corrupção moral do clero, à falsidade religiosa, fofocas da sociedade pequena, história que passa em Leiria, lá em Portugal, certo, gente? Em Leiria, na verdade. E aí, quais eram os personagens principais? Gente, primeiro, a gente teve Amaro, que é o padre, certo? Padre Amaro, beleza? A gente tem Amélia, aqui, meus queridões, Amélia, com quem ele tem um caso, certo? A gente tem a São Joaneira, que é a mãe da Amélia, certo, gente? Que era uma mulher viúva, que aluga quartos e mantém um caso amoroso secreto com o Cônego Dias, certo, gente? Esse cara, o Cônego Dias, ele é um corrupto que é mentor de Amaro, tá? Bom lembrar isso aí. E tem João Eduardo também, tá, galera? Que a princípio era o noivo de Amélia, tá? Ele era noivo de Amélia, mas aí o Cônego Dias junta a Amaro, começa a desenvolver toda uma trama, certo? Criticando ali o João Eduardo, porque ele era contra os ideais da igreja, ele criticava muito a igreja, e aí ele se aproveitava nas questões religiosas da crença de Amélia para poder afastar João Eduardo e causar uma separação entre os dois, certo? E aí, galera, começa toda a questão da obra, né? Até a chegada do padre lá em Leiria, o desejo e a manipulação, né? E acaba que ele tem um caso com a Amélia, né, gente? Ele concretiza ali o ato e ele acaba engravidando a Amélia. E essa gravidez, pessoal, né? Depois dessa gravidez ele tem um plano e aí ele acaba que para abafar o escândalo, muitas vezes ele para não ter a sua reputação destruída, digamos assim, ele e o Cônego Dias armam um plano, tá, galera? Que seria mandar a Amélia para uma fazenda afastada, dizendo que ela precisava tratar a sua saúde, certo? E nisso, né, galera, a criança nasce. E aí, quando ela dá à luz, né, tomado pelo pânico ali, o Amaro entrega o bebê a uma tecedeira de anjos, gente, que na verdade era uma ama de leite que era muito conhecida por deixar as crianças morrerem, certo? E aí ele entrega, a criança morre, né? O próprio filho do Padre Amaro morre. E aí a Amélia descobre, aliás, e aí ela é incapaz de lidar com essa questão e acaba morrendo no final da obra. Só sei que no final mesmo, meus queridos, certo? A crítica suprema da obra é que o Cônego Dias e o Padre Amaro, eles se encontram já, né? Gordos, saudáveis ali, bem na época ali, dizendo que essa aventura, lembrando aí desse caso de Amélia, dizendo que esse caso não passava de aventura de jovens, tá bom, galera? Então a crítica suprema tá aí, certo? Então o crime do Padre Amaro traz essa parte muito forte, da crítica muito pesada, digamos assim, à questão da igreja, à hipocrisia, dizendo que de fato a gente é muito mais animal do que parece, que todo o resto é só superstição e crença besta, digamos assim. Tá bom, gente? E quais eram os aspectos naturalistas da época, meus queridões? Olha lá, voltando aqui, os aspectos naturalistas, nós tínhamos aqui a questão do desejo, gente, determinismo social, tá? A gente sabe ali a origem humilde de Amaro e o isolamento provinciano determinam suas escolhas, tanto quanto seus impulsos biológicos. Hipocrisia religiosa, a história que eu contei para vocês, vocês já conseguiram captar, né? O clérigo prega moral que não pratica. A religião, para essa, é uma instituição social que mascara a realidade dos instintos e degradação moral, gente, como a gente viu, né? O ambiente corrupto não apenas reflete, mas produz indivíduos corrompidos, a tese central do determinismo. Tá bom, meus queridões?
Então, avançando aí, ó, depois a gente tem a zoomorfização, o humano reduzido a animal, gente, ó, peguem bem essa palavra, né, gente? Zoomorfização é quando de fato um ser humano se transforma em animal em determinados contextos ali que empurrem para que ele se torne esse animal. Então, ele é capaz de tudo, tá, gente? Olha lá, ó. Fome e predação, personagens que devoram literal ou metaforicamente aqueles ao seu redor, desejo incontrolável como sendo animal e violência de instinto, tá bom, pessoal? Então, todos os instintos ali de sobrevivência, né, tudo era levado em consideração aí nessa parte do naturalismo, tá? E avançando, meus queridos, a gente tinha sempre os temas recorrentes, como a questão da sexualidade, adultério, doenças e hereditariedade, enfermidades físicas, tá, galera? E morais transmitidas pelo sangue, ilustrando o peso da herança biológica. Olha isso aqui, gente, que absurdo, tá bom? Então, se seu pai era um cara, né, sem escrúpulos, sem ética, você provavelmente herdaria isso dele também, beleza? Miséria e criminalidade, um ambiente degradado como produtor de comportamentos criminosos e marginais, loucura e vícios, né, gente? Trazia questão de doenças mentais, alcoolismo, dependências tratadas como fenômenos biológicos hereditários, mais uma vez, e também a parte da desigualdade social, estrutura das classes de classes analisada como força determinante do destino individual. Tá bom, galera? Então, nada como nós podemos dizer, nada de livre-arbítrio, nada de livre escolha. Você não tem isso, tá bom? Você vai seguir o que foi determinado pela sua genética, pelo meio que você vive, pelo contexto histórico, certo? Que você está vivenciando ali. Beleza, meus queridos? Eu espero que vocês estejam entendendo. E como é que isso é cobrado de fato no vestibular, gente? Olha lá. Determinismo e cientificismo tá aqui, ó, certo? Conceito mais cobrado, vale lembrar. Esse determinismo aqui, ó, gente, resume muito bem qual era a proposta do naturalismo, porque ele era baseado em visões científicas da época, tá? Zoomorfização, decorem bem esse termo, quando a gente de fato se torna um animal ali para poder conseguir o que a gente quer, né, gente? Beleza? Influência do meio e instintos e crítica à igreja, certo, galera? Então a gente tinha crítica, como a gente falou, né? O Cônego Dias se uniu com o Padre Amaro para dar um fim na Amélia, afastar a Amélia, matar a criança, enfim. Tá bom, gente? Então, o que é importante a gente pensar aí, galera? Olha lá. Ao analisar qualquer trecho naturalista na prova, pergunte-se: o personagem age por livre vontade ou está sendo determinado por algo externo / biológico? Tá? A proposta era que, de fato, ele era determinado por algo externo / biológico. Tá bom, galera? Tranquilo, meus queridos? Espero que vocês estejam entendendo a nossa aula aí. Vamos nessa, gente! Então, a gente tem aqui uma tabela, galera, que vai diferenciar, certo? O realismo e o naturalismo do romantismo, tá, galera? Vale lembrar que esses dois movimentos aqui, certo, meus queridos, são movimentos aí, ó, como a gente falou, antirromânticos, tá, galera? Ó, movimentos antirromânticos, tá? Então, eles vão negar, ó, essa visão aqui que a gente tem do romantismo, os dois, tá bom? Então, olha lá. Algumas características, olha lá, ser livre, ideal, emocional, ser racional, ó, essas características, essa primeira linha aqui, galera, olha lá, ó. Ixi, Maria, acabei cortando o meio ali, mas ser ideal, livre, emocional, ser racional, social, animal determinado pelo meio, ó, lírica exaltada, objetiva, analítica, clínica documental, olha lá, amor, natureza, idealização, adultério, hipocrisia, burguesia, instintos, miséria, hereditariedade, certo? Filosofia idealista, positivismo, racionalismo, Darwin, Taine, método experimental. Olha lá, meus queridões. Nobre, puro, sofredor. Burguês, contraditório, vítima das circunstâncias, galera. Então, o que nós temos aí, ó? Esses dois aqui, o que eles apresentam é uma questão de perspectiva. Ó, galera, como eu falei em outras áreas. Esse aqui mais num olhar racional, psicológico, e esse aqui mais num olhar determinista, digamos assim, tá, gente? Beleza, meus queridões? Tá todo mundo entendendo a aula, galera? Espero que vocês estejam aí tranquilões, espero que esteja tudo massa aí para vocês. E aí a gente vai agora resumir
as características do movimento, certo, gente? Olha lá. Qual era o contexto histórico, pessoal? Segunda Revolução Industrial, darwinismo e evolução, positivismo de Comte, crescimento urbano e miséria, tá? Aqui a gente tem característica determinismo, cientificismo, zoomorfização, hereditariedade, ambientes degradados. Ó, galera, a base científica, como a gente viu, Darwin, certo? Essa galera todinha aqui que nós já lemos, tá bom, meus queridões? E aí a gente tem também os autores e obras, gente, o principal aqui, ó, essa de Queiroz e O Crime do Padre Amaro como sendo os principais, tá bom, meus queridões? Beleza? Então, basicamente, eles tinham como viés o fato de que a ciência explica o mundo, certo? A literatura, ela imita um método científico, certo? E aí a gente tem um desviozinho aqui, né, galera? Vocês vão me perdoar aí, certo? Determinismo, personagens pelo meio, e a partir disso a gente faz uma crítica social. Tá bom, galera? Tranquilos? E para finalizar nossa aula, gente, olha lá, o ser humano não é totalmente livre, porque existem fatores como todos esses aqui que nós acabamos de ver várias vezes que vão influenciar nas suas escolhas. Beleza? Então, para fechar aí a nossa aula de hoje, a gente viu que o naturalismo é uma proposta que é contra o romantismo, que nega o romantismo, inclusive, tá, meus queridões? E que tem uma perspectiva mais cientificista, cientificista a partir da ciência que era produzida ali naquela época, inclusive coisas muito polêmicas aí já ultrapassadas, beleza? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, galera. Agradeço demais a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui e estudem. Até mais.